Bom dia a todos, a gente está aqui na cena do suposto crime de assassinato da aluna Maria Eduarda. Estamos agora entrando no corredor e o suposto crime aconteceu na sala de artes. Estamos ali falar com os policiais para ver se a gente tem autorização para poder entrar na cena do crime. Bom dia, senhor policial. A gente está aqui presente, nós da imprensa, para ver se a gente consegue entrar na suposta cena do crime e que você possa explicar para a gente o que exatamente aconteceu. Então, o que aconteceu foi o seguinte: a vítima em si foi morta por agressão. Ela sofreu um dano no crânio em si, e a causa da morte foi uma tesourada, foi feita com arma branca na região do seu pescoço, entende? A gente pode entrar na cena do crime? A gente tem essa autorização? Positivo, porém, sem conturbação, sem bagunça, faça de forma organizada e singela. Okay. Vamos. Pessoal, a gente está aqui presente na cena do crime, onde o assassinato foi ocorrido. A gente pode ver aqui que já tem a marcação de onde foi encontrado o corpo. Como a gente pode ver também, já tem a marcação da trilha de sangue que foi deixada pela vítima. Gente, agora a gente vai falar com o grupo de papiloscopia que está aqui presente. Bom dia a todos. Queria saber como que foi esse estado encontrado da vítima, qual meio que o trabalho de vocês, o que vocês contribuíram para a resolução desse caso. Bom, a papiloscopia é uma das partes mais importantes da perícia, né? Porque a gente pode encontrar mínimas evidências digitais que podem ser excepcionais para acusar uma pessoa ou para tirar a acusação de alguém. Sim, a gente observa pelos padrões de linha dos dedos, né? De cada ser humano é totalmente único. A gente consegue identificar o culpado, a vítima, porque muitas vezes pelo rosto, por exemplo, não é possível a identificação, mas a gente tem as digitais que são únicas para cada pessoa. Tem digitais nos dedos das mãos, dos pés, nas solas, e em casos extremos pode ser retirado uma impressão da orelha. Não é digital é só nos dedos, mas também existe uma impressão das orelhas. E a gente conseguiu encontrar digitais na cena do crime para ajudar a identificar o suspeito. Cada indivíduo, a sua digital é diferente da outra? Sim, até mesmo gêmeos univitelinos, a digital é totalmente diferente. Cada um tem a sua própria digital e todo mundo fica com a mesma digital desde que nasce até morrer, a menos que haja algum problema, como um acidente que acabe raspando a superfície do dedo, ou que tenha que amputar algum dedo, algo assim. Mas tirando isso, você continua com a mesma digital desde o dia do seu nascimento até o dia da sua morte. Muito obrigado. Agora a gente vai falar aqui com o técnico de TI. Bom dia, senhor técnico de TI. Eu quero saber mais ou menos o que um técnico de TI faz nesses casos de assassinato, qual a sua importância. O técnico de TI ele vai procurar provas digitais através de localização, e-mails, após o encontro do celular. E no geral é isso. E tem algum relato de vídeo, alguma coisa sobre o caso que a gente possa ver? Depois que a gente fez a localização do aparelho celular, a gente encontrou e-mails e nas câmeras do local, perto onde ela morreu, encontramos vídeos de câmera onde ela se encontra. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai falar aqui com o pessoal da psicologia. Bom dia. Eu quero saber mais sobre a profissão de vocês primeiramente, e depois mais sobre o caso da vítima em si. Então, a gente é psicólogo forense. Então, o nosso papel é como um psicólogo normal, só que a gente, em vez de pacientes, a gente tem suspeitos para analisar. Então, a gente analisa assim, o discurso deles assim, e tenta encontrar alguma incoerência para que a gente possa usar como prova de crime. Isso. Nesses discursos que vocês tiveram com os suspeitos, como que funciona a questão da identificação? Tem algum ponto específico do rosto que a pessoa possa expressar, que mostra algum sentimento? A gente usa técnicas como microexpressão. São movimentos rápidos que nós fazemos no rosto e é comum, todos nós, a gente ter alguns padrões estabelecidos. Por mais que a gente expresse de maneira diferente, nós temos. E a gente sempre tem que analisar dentro de algum contexto. A gente não pode pegar fora,
porque cada pessoa vai ter uma forma diferente de se expressar. Então a gente tem que analisar dentro de um momento de pressão, podemos dizer, como essa pessoa comportou, se ela teve uma microexpressão, se ela teve alguma linguagem corporal diferente, e é isso que a gente vai estar sempre analisando nos suspeitos ou em familiares. Muito obrigado. Bom, agora a gente vai falar com um grupo de hematologistas. Bom dia. Opa, bom dia. A gente quer saber mais, primeiramente, sobre a profissão de um hematologista, o que ele faz durante esses casos, assim. Ah, claro. Então, nossa área em si é sobre análise de sangue de meio especialista. Nós estudamos padrões de sangue de um jeito visível e não visível. Como assim? Geralmente, quando o agressor vai identificar alguma cena de crime, ele tenta limpar a cena de crime. Mas graças a uma reação usando luminal e uma luz quiluminescente, ou seja, uma luz negra, a reação ocorre e podemos ver tirando do olho nu a olho visível, podemos observar a cena de crime. E também, nossa área estuda padrões de sangue, ou seja, de acordo com a angulação, a altura da pessoa, podemos identificar a altura, o movimento, e também podemos identificar o ponto de local onde a vítima se encontra, graças a um cálculo matemático, onde estudando, fazendo esses cálculos, nós podemos traçar uma linha que se interliga identificando o ponto local do crime. Okay. Vocês poderiam mostrar pra gente essa questão da luz ultravioleta? Então, a luz, vou mostrar aqui, ó, grava aqui pra mim. Então, essa luz, ao interagir com o sangue, ela se reage com o ferro da hemoglobina. Esse ferro vai causar o quê? Ao luminar interagir com o ferro da hemoglobina, vai iluminar o local, ou seja, quando não há luz ultravioleta, o sangue se torna invisível, mas quando eu jogo uma luz ultravioleta no escuro, ela reage com a hemoglobina, ao luminal, né? O luminal reage com o ferro da hemoglobina, trazendo essa luz aqui, quiluminescente. E a questão do tipo sanguíneo da vítima, você poderia divulgar para nós qual era o tipo sanguíneo dela? Bom, o tipo sanguíneo dela era AB negativo. Só isso. Mas quando nós fizemos em si, só identificamos só o sangue dela, não tinha o sangue do agressor. Mesmo a vítima se encontrando com vários hematomas, sinais de luta, não teve nenhum resquício do agressor. Muito obrigado. Agora a gente vai falar com os médicos legais. Eu sou a médica Sara e eu vou estar falando um pouco sobre a Maria Eduarda. Então, a Maria Eduarda, uma menina de 17 anos, ela também tem com uma cor clara, como vamos poder ver ali depois. E o que aconteceu foi, nós fizemos o laudo e constamos que ela teve a arma do crime da tesoura, que foi o acontecimento que infelizmente veio a falecer, e ela estava usando essa blusa que, como podemos ver, aparece mais na gola, a marca de sangue vermelha, que conduz que ocorreu alguma perfuração na parte da jugular. Bom, gente, agora eu vou falar um pouco da Maria, do corpo, como foi encontrado. A Maria Eduarda foi encontrada ali na cena do crime. E basicamente ela teve um corte aqui, com a arma branca, que é a tesoura, como a Sara falou. Foi na jugular esquerda, então o que causou uma hemorragia muito forte, que foi a causa imediata ali da morte. O primeiro fator de morte foi o corte dessa veia, infelizmente. Então, após o rompimento da veia, a causa imediata da morte também foi a fratura que tem aqui e no nariz, porque ela teve uma leve luta corporal com o suspeito e caiu no chão. Como a gente pode ver aqui no nosso raio-x, onde aqui nós temos a fratura e o nariz quebrado. Tá bom? Obrigada. Obrigado. Bom, no primeiro depoimento nós temos a Regina. No início a gente percebe que ela está bem confiante, ela está mais tranquila falando, mas depois de um certo momento a gente percebe que ela fica um pouco mais retraída, ela fica mais tensa, ela começa a tensionar um pouco a sobrancelha e isso é algo a ser observado. A gente percebe que ela está em um momento de extrema tensão. Mas eu acredito que para ela foi o melhor, ela finalmente vai poder descansar. Assim como ela gostava assim, muito de dormir, eu acho que ela vai ter agora um descanso finalmente.
Mas, como disse, a gente tem que sempre avaliar bem esses comportamentos. E como a gente pode ver pôde ver no depoimento dela, ela acaba nem olhando mais pra gente, pros profissionais, ela começa a olhar pra câmera, encarando assim, que demonstra um pouco de nervosismo sobre a situação. O próximo depoimento é o da Janilza. Lá ela expressa muito bem a sua personalidade, ela é uma pessoa bem emotiva e acontece algumas incoerências durante as falas dela. Por exemplo, no início, quando o Ricardo ele pergunta sobre o crime para a Janilza, ela pergunta que crime é esse? Mas depois de um tempo, ela fala: é a Maria Eduarda da Silva Guilherme. Isso é algo um pouco curioso, porque pelo que parece, ela não sabia nada sobre o crime. Bom dia, Genilza. Eu sou o policial Ricardo. Você foi acusada de assassinato. Como assim, eu? Eu nunca fui acusada de nada. Eu nunca roubei uma bala, nem na escola, gente. Eu nunca matei aula. Eu nunca colei numa prova, eu nunca fui acusada de alguma coisa. Sim, está sendo acusada. E eu vou te fazer umas perguntas e eu quero que você responda com sinceridade. Isso é um absurdo. Onde você estava no momento do crime? Que crime, meu filho? Do crime. Do crime? Quem morreu? Maria Eduarda. Maria Eduarda da Silva Guilherme. E pelo que a gente vê, a Genilza ela demonstra muita emoção, muito choro, muita coisa, e a gente não pode levar isso como se fosse verdade, como se ela realmente estivesse triste, porque isso pode ser um método de manipulação para ela estar enganando os profissionais. No próximo nós temos o Wendel. Ele já é um pouco mais tranquilo, ele fala com mais confiança durante a entrevista toda. Mas a gente tem que levar em consideração de que esse mecanismo de demonstrar confiança ou talvez até honestidade, isso é uma forma de tentar enganar os profissionais para que a gente ache que ele não é um suspeito, ele não tem nenhum motivo para ele ser acusado. Sendo que a gente também tem que levar em consideração essa frieza que ele está levando o depoimento. E um ponto importante que a gente pode falar sobre o depoimento dele é a frieza que ele fala da morte, o jeito tão irônico, até às vezes meio cômico das vezes que as perguntas são feitas. Ele demonstra um pouco de felicidade, assim, algo de se suspeitar. Você tinha algum tipo de relacionamento pessoal com a vítima? A vítima, ela dormia muito em sala de aula. Eu acho que ela não tinha relacionamentos nem com os próprios colegas de sala. Olá, bom dia. Eu sou a psicóloga Luísa e vou fazer algumas perguntas. Como você se sente sobre o que aconteceu? Eu acho que é uma perda tremenda a vida de uma aluna ter sido terminada tão cedo. Mas eu não me sinto culpado, nem acho que eu tenho responsabilidade sobre isso. O próximo, nós temos Cláudio, que a gente pode levar as mesmas considerações que a gente teve de Wendel. Ele permanece com as emoções bem constantes, então ele demonstra uma certa seriedade, ele olha fixamente para cada pessoa que está perguntando. Mas, como disse, a gente tem que ter atenção nesses detalhes, porque isso pode ser um mecanismo para tentar convencer os profissionais que estão avaliando o comportamento dele. Bom dia. Bom dia. Me chamo policial Vitor Marques, sou encarregado do seu caso. Espero que entenda que você está aqui sob suspeita de homicídio. Entende isso? Sim, entendo. Então separei algumas perguntas para você, espero que você responda com sinceridade. Entendido? Positivo. Primeiramente, onde você estava na hora do crime? Eu estava no local da coordenação do 2º pavimento. Você estava sozinho? Com certeza. Não tinha mais ninguém com você o tempo todo que você estava lá? Não. Entendo. Você conhecia a vítima em questão? Conheço. Tinha alguma coisa contra, alguma coisa a favor da vítima? Só chamava atenção quando necessário, em situação de disciplina. O que você sente do que aconteceu? Lamento muito. Você sente alguma culpa, algum remorso disso? Não, culpa nenhuma. Até porque nunca fiz mal pra ninguém.
E por último, nós temos a Ariadna, que também é uma pessoa que faz a entrevista de uma forma bem tranquila, mas a gente percebe uns comportamentos um pouco diferentes. Como que a gente pode falar sobre a Ariadna é que ela pensa muito a cada coisa que a gente pergunta. Cada pergunta que a gente faz, ela olha muito para cima, ela pensa demais. Tem algumas perguntas que a gente fez sobre onde ela estava no momento do crime, com quem ela estava, mesmo a pergunta simples de perguntando com quem que ela estava, mesmo assim ela pensou bastante para responder. Isso mostra um comportamento muito suspeito sobre ela. Bom dia, sou o policial Vitor Marques, sou o policial encarregado do seu caso. Espero que entenda a razão de você estar aqui. Você está sendo acusada de suspeita de homicídio, você entende isso? Entendo. Então eu te farei algumas perguntas e peço que a senhora responda com toda a sinceridade, ok? Ok. Primeiro, onde você estava na hora do crime? O crime aconteceu a que horas? Foi por volta das 8h40 da manhã. Eu estava na escola. Fazendo o que exatamente? Eu estava preparando a minha aula de amanhã. A senhora estava sozinha? Estava. Bom dia, eu sou a psicóloga Luísa e vou fazer algumas perguntas. Como você se sente sobre isso que aconteceu? É muito triste, né? Fico pensando na família dela, muito triste. Sim. Você sente alguma culpa ou remorso? Culpa ou remorso de quê? Da morte dela. Não. Apenas o seu sentimento. Aí eu me condoo, me coloco no lugar da família, dos amigos. E acho uma pena, né? Uma menina nova. Obrigado. Bom dia, diretamente do Jornal Mário Ortiz. A gente está aqui com a nossa amiga Elisa. E hoje, Elisa, a gente quer saber, depois de você ter passado por tudo isso, ter visto todos os depoimentos e a lista de suspeitos, na sua opinião, quem você acha que é o causador da morte de Maria Eduarda? Então, eu acho que é o nosso coordenador Wendel, porque ele apresentou-se muito frio no depoimento. A Genilza estava bem emotiva, mas ela acabou mentindo em algumas informações. Por exemplo, nas notas da Maria Eduarda sendo boas, sendo que elas são ruins, só dorme em sala. E eu acho que é o Wendel, porque ele apresentou ser muito frio no depoimento. E acabou, não sei, eu acho que é ele. Muito obrigado pelo seu depoimento. Bom dia, diretamente do Jornal Mário Ortiz. Nós estamos com o nosso amigo Cauã. E a gente quer saber, Cauã, depois de você ter passado por todas essas provas, todos esses depoimentos, ter visto a lista de suspeitos, na sua opinião, quem você acha que é o culpado pelo assassinato de Maria Eduarda? O Wendel. Me diz um motivo. O motivo que quando ele foi questionado, por mais que ele falasse que não tinha relação com a vítima, né, logo no começo eles mostram uma reação de felicidade, quando eles falam que a vítima foi morta. Então isso já deixou claro. Entendi. Muito obrigado pelo seu depoimento. Valeu. Bom dia a todos. A gente está aqui com o Bernardo, um dos estagiários da escola. E, Bernardo, eu queria saber de você, depois de você ter analisado tudo isso daqui e ter visto cada suspeito, quem você acha que é o culpado do assassinato de Maria Eduarda? Evidentemente, assim, nenhuma suspeita. Antes mesmo de entrar aqui, eu já tinha uma certa noção, né? Assim, pra mim tá claro que é Genilza, assim. Não tem nada que diga que não é, assim. Muito obrigado pela sua... Bom, a gente viu todos os depoimentos de cada grupo e de especialistas sobre o caso de Maria Eduarda. E a questão que fica, quem foi que matou Maria Eduarda? Bom dia a todos, a gente está aqui exclusivamente com a nossa vítima, a morta Maria Eduarda. Pra começo de conversa, deixa eu falar aqui uma coisa. Todo mundo acha que eu morri por causa daquele Wendel. Aquele frouxo, não sabe nem matar direito. Eu tava fingindo que tava morta, bem ali. Não morri nada. Eu não aguento mais ficar deitado naquele lugar desde 9h17. Tomei 2 remédios. Vocês sabem o que é 2 remédios e não conseguiu fazer eu dormir. Marconi foi bem ali. Tirou de granão, falando bem... Isso daí, bem feito pra você.
Eu estou indignada, eu só quero ir embora. Eu só quero ir embora. Se eu soubesse, eu tinha ficado igual esse policial aqui. Ai, se eu soubesse, eu tinha ficado igual esse policial aqui. Eu não aguento mais. Se eu não receber 10 pontos, eu vou botar fogo nessa escola.